Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos do YouTube. Vou gravar mais um vídeo para vocês com toda alegria, com todo prazer do meu coração. A minha alegria, meus amados, é transmitir a palavra de Deus. Os irmãos sabem que a gente não tem teologia, a gente não tem formação teológica, a gente é um homem simples, mas eu gosto demais da palavra de Deus. E eu gosto de transmitir para vocês a palavra do Senhor. E eu quero meditar com vocês aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 42. Que diz assim, irmãos, isso aqui foi o início da igreja primitiva, né? Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Oh, glória! Que maravilha, meus irmãos! Irmãos, dá uma vontade da gente ter nascido nesse tempo, né, irmão? Dá uma vontade de a gente ter nascido nesse tempo e já ter também partido com o Senhor. Né, irmão? Porque se a gente, irmãos, não é que a gente está aqui para criticar e nem falar mal das igrejas, não. Não é isso não, quero que os irmãos me entendam. Eu acredito que todos estão vendo o que está acontecendo nos nossos dias. Essa comunhão não tem mais. Esse partir do pão de casa em casa também não tem mais. Essa salvação de água, eu estou falando de salvação, não estou falando de ajuntamento não. Estou falando de salvação. Salvação é uma coisa. Você ser crente é uma coisa, você ser um cristão salvo em Jesus é outra coisa. Né? Então não estou falando de ajuntamento, estou falando de salvos. Pessoa salva, cristão, obediente à palavra de Deus. Um povo amoroso, um povo que considera o seu irmão. Uns crentes, aleluia, que tem compaixão do próximo, que isso também, meus amados irmãos, está distante da igreja. Hoje, meus amados irmãos, tem um ditado aí fora, irmãos, que a gente, quando não era crente, a gente falava e às vezes fala até hoje, meus amados, né? O que é seu, o que é meu é meu. O que é dos outros só quer a metade. Assim a gente falava, assim está hoje Não diria eu
o Evangelho do Senhor é o mesmo, mas a pregação do Evangelho tem mudado, meus amados irmãos, constantemente. A pregação do Evangelho, infelizmente, tem mudado. Hoje em dia, irmãos, tem hora que eu penso que as igrejas hoje nem é do Senhor mais, ela é do homem. Porque o homem manda e desmanda, faz e desfaz. E talvez os obreiros, os membros, ninguém pode falar nada. Tem que ficar, ou você faz o jugo do líder, ou você tem que vazar mesmo. Sabe? Você tem que vazar. Sabe, meus irmãos? Então nós vemos que aqui na igreja primitiva, que nós deveríamos ter como exemplo nos nossos dias, né, irmão? Isso aqui está distante de nós, essa igreja, esses ensinamentos que nós lemos aqui, isso aqui está distante das igrejas, né, irmãos? Talvez as pessoas conhecem, irmãos, o pastor conhece a palavra, só que eles não têm gabarito para viver esta palavra na íntegra. Por quê, irmão? Porque a ganância fala mais alto, não deixa ter amor pelos os humildes, não deixa ter consideração pelos humildes. Se os humildes têm um salário mínimo, meu irmão, você esteja passando aperto ou não, você tem que tirar daquele salário mínimo que você está ali, irmão, custando, passando aperto para sobreviver, mas você tem que tirar a sua contribuição e dar lá, porque senão você não é fiel. Então nós vemos aqui que na igreja primitiva era diferente. Quem tinha, trazia, depositava nos pés dos apóstolos, entregava na mão dos apóstolos, e os apóstolos, irmão, não guardavam para eles não, sabe, irmão? Eles não guardavam para eles, não tomavam posse daquela contribuição. Eles pegavam, irmão, e dividia entre os irmãos, e principalmente os irmãos pobres. Tem, irmãos, Barnabé, cognominado José, ou José cognominado Barnabé, eu não me lembro aqui direito, que ele tinha uma propriedade em Chipre. Ele foi lá, vendeu essa propriedade e trouxe, entregou, né? Colocou nos pés dos apóstolos, né, irmãos? Colocou à disposição dos apóstolos, para os apóstolos dividir entre o povo de Deus, entre os necessitados. Oh, meu irmão, que vontade, aleluia, que vontade de ter conhecido, de ser daquele tempo e ter, né, irmão, convertido naquele tempo, irmão. Eu penso que maravilha que eram os cultos naquele tempo, né? Porque naquele tempo, irmão, naquele tempo lá, não tinha essas denominações igual tem hoje. O templo que tinha naquele tempo, irmãos, era o templo de Herodes, que ainda prevalecia. Você pode olhar aí, irmãos, você pode olhar na Bíblia, no Novo Testamento, que eu estou lendo aqui, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Pode olhar daqui para frente, ou até mesmo os Evangelhos, você nunca viu Jesus pedir oferta, pedir dízimo, e nem os apóstolos pedir oferta, pedir dízimo. Paulo pediu coleta para ajudar os irmãos necessitados da Macedônia.
Mas você pode, se você achar aí para mim, você manda para mim, aonde foi que Paulo pediu coleta para construir templo. Se você achar aí na sua Bíblia, manda para mim, por favor, porque eu ainda não achei. Né? A igreja, irmão, ó, somos nós. Aí hoje começou isso aí, quer dizer, hoje não, já tem um tempo, um bom tempo, que os homens começou, né, irmão, dividir a obra de Deus, né, em cada, né, irmãos, em cada lugar tem um cacique, cada tribo, né, em cada lugar tem uma tribo, em cada tribo tem um cacique, são eles que mandam, né, irmão, e desmanda, sabe? Mas nesse tempo aqui não. Os discípulos recebiam a ajuda que vinha do povo. E eles repartiam com os órfãos, com as viúvas, com quem tinha necessidade. Você não vai ver aqui que Pedro enricou às custas da fé do povo que contribuía naquele tempo. Não, nem Pedro, nenhum dos apóstolos, e muito menos Paulo, porque ele disse que ele trabalhava com as mãos dele de dia e de noite para não ser pesado para ninguém. Glória a Deus. Então esse é o perfil da igreja de Jesus. Sabe, irmão? É o perfil da igreja que Jesus fundou aqui nessa terra e colocou os discípulos, né, irmão, para dirigir a igreja que somos nós. Glória a Deus. Paulo nunca pediu contribuição para construir templo, sabe? Paulo não, porque quando fala da igreja, a casa, que a casa de Deus somos nós somos chamados de casa, somos chamados de templo, somos chamados de edifício na Bíblia, mas isso está falando dos cristãos, a vida, a igreja, aleluia, ambulante que anda. Não é, irmãos, a igreja de tijolo, não é a igreja de alvenaria, não é a igreja de gesso, de pedra, não, de tijolo, não. No Novo Testamento fala da igreja, mas a igreja somos nós. Então, irmão, veja bem aqui, eu quero terminar logo para o vídeo não ficar grande. Fala aqui, ó, perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Será que nós estamos vivendo a doutrina dos apóstolos ou nós estamos vivendo a doutrina do homem, irmãos? Porque hoje, infelizmente, é os homens que mandam, os caciques que mandam, né? Aí ele fala aqui, ó, e no partir do pão e na oração, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Agora eu pergunto também na tua igreja, tem sinais? Tem cura divina? Paralítico anda aí na sua igreja? Cego vê? Coxo, né, irmãos, endireita a perna, né, irmãos? Paralítico, como era aquele homem lá que estava lá no templo, Formosa, que Pedro chegou ali às 3 horas da tarde, e aquele homem começou a olhar para ele. Irmãos, e Pedro perguntou né? Pedro falou, por que olhais para nós? Né? Louvado seja Deus. E depois Pedro mandou ele fitar os olhos nele, de Pedro e João, e falou para ele assim, ó, porque ele era um homem que pedia esmola todo dia ali na Porta Formosa. Ele não podia entrar para cultuar a Deus junto com os irmãos, junto com os outros, né, irmão? Porque ele era deficiente. Aí Pedro falou para ele, olhou para ele, olha para nós. Aí ele disse para ele assim, ó, nós não temos pratas e nem ouro, quer dizer, nós não temos dinheiro para te dar, mas o que nós temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda.
E a Bíblia diz que aquele homem começou a levantar e os nervos começou a estralar, irmãos. Começou a estalar e começou cada nervo chegar no seu lugar, juntas chegar no teu lugar. Quando aquele homem levantou, irmãos, ele gritava e pulava e entrou com eles pelo templo afora. Tem isso, você vê isso aí na tua igreja? Você vê exigência, não vê? Você vê pedição de dinheiro, isso você vê. Mas cura, irmãos, hoje, infelizmente, a gente não está vendo quase em lugar nenhum. Tem movimento, tem barulho de língua estranha, mas cura divina? Só Jesus na causa. Sabe, mas se você não contribuir, você é infiel. Sabe, nego que já começa a olhar para você de esquerda, né? Isso, com certeza, mas aquilo que está escrito na Bíblia, irmãos, a cura divina, paralítico, cego, vendo, coxo, irmão, mortos ressuscitando, como Pedro orou para Dorcas e ela ressuscitou. Isso você não vê, né, irmão? Então larga a mão de cegado, meu irmão. Aleluia. Abre os seus olhos. Aí ele fala aqui, ó. Glória a Deus. Eles viviam na doutrina dos apóstolos e não na doutrina do homem. É por isso que tinha milagre. Louvado seja Deus. Versículo 44 fala assim, ó, todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Você vê isso aí na sua igreja, irmão? Fala para mim. Eu quero ver alguém que vai assistir esse vídeo, né, irmãos? Comenta aí, fala, não, na minha igreja é desse jeito, eu vejo cura, eu vejo cego vendo, eu vejo paralítico levantando, eu vejo, né, o povo aqui, os dízimos, as ofertas que nós damos, né, tudo é para ajudar os necessitados da igreja. Comenta aí nos meus vídeos, fala para mim aí, em nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Versículo 46, e perseverava unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja Deus. Irmãos, o vídeo já está com 18 minutos, meus amados. Mas eu pergunto para você, tudo que está escrito aqui acontece na sua igreja? Né? Ou só acontece a exigência, né, irmãos, da doutrina e a exigência do dinheiro, né, irmãos? Ou acontece esses milagres que estão relatados aqui, nesse lugar que nós lemos? Comenta, deixa seu comentário aí. Você que defende as religiões, deixa o seu comentário aqui e me prova. Manda vídeo aqui para mim. Me prova se aí na sua comunidade tem isso. Amém, meus irmãos? Eu estou desafiando você, porque eu creio na palavra de Deus que eu leio. A igreja tinha que ser isso aqui, irmãos. Só que mudaram, cada um, como eu disse, cada tribo tem o seu cacique, e cada cacique manda nos seus membros, sabe, irmãos? E é só isso, amém? Que Deus te abençoe. Irmão, se inscreva nesse canal, desse homem simples. Se inscreva, me ajuda a divulgar a palavra de Deus, né? Ainda que você não goste, porque gostar da verdade são poucas pessoas que gostam. Mas se você tem simpatia pela palavra de Deus,
tem simpatia pela verdade, deixe seu comentário, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações, tá bom, irmãos? E faz o seu comentário e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso de Jesus.